Perseverança da Esperança. Um espaço aberto para entrevistas, testemunhos, louvores, orações e muito mais. Apresentado por Ana Cláudia Bragança e Vanessa Rocha. Amados ouvintes do quadro Perseverança da Esperança. Estamos aqui com uma visita ilustre de um casal de comportores de Belo Horizonte, Fernando e Maria. Tudo bem? Tudo bem. Maria, nascida na cidade de Camacho, em Minas Gerais. Fernando, em Belo Horizonte. Eles têm uma filha chamada Ana Carolina e hoje eles estão trabalhando na comportagem. Gostaria já de começar te perguntando para vocês como que foi a trajetória de vocês, a família, irmãos, até vocês chegarem, onde vocês estão hoje na comportagem. Fala um pouco pra gente. A nossa trajetória, ela é uma trajetória um pouco diferente, porque eu fui criado bem na capital e nasci ali em Belo Horizonte, um bairro chamado Santa Efigênia. E ali a gente viveu durante muitos anos, desde criança. Eu tenho 5 irmãos, e minha mãe ainda é viva, graças a Deus, ela mora em Contagem. A gente vivia ali. Meu pai era viajante, quando a gente morava junto, ele viajava muito. A gente viveu uma vida bem livre de restrições, a princípio, pelo fato de meu pai ser muito ausente em casa, Mas, ao mesmo tempo, por ele ser ausente, não pode-se dizer que ele não transmitia aquela educação, aquele respeito que a gente tinha por ele e pela nossa mãe, Eu digo que o meu homem, como o meu homem carnal, vamos dizer assim, eu devo muito aos meus pais, pelo fato de eles terem trabalhado bastante o nosso caráter. Na nossa casa a gente tinha muitas questões que eles deixavam bem claro para nós, Achou, deixa no lugar. Não tinha essa questão de chegar em casa com algo que não era nosso, Tem até uma história engraçada que um dia eu estava na sala de aula e o colega da frente da sala deixou cair uma nota de 100 cruzeiros. Aí ele era o menino riquinho da escola, E aí eu esperei ele distrair, passei o pé, peguei a nota, guardei, cheguei lá em casa. Antes de chegar eu passei no mercado, comprei uma bacia para minha mãe. Cheguei todo alegre, mãe, comprei uma bacia para a senhora. Aí ela falou assim, nossa, muito bonita a bacia. De onde você tirou dinheiro para comprar essa bacia? Não, mãe, eu achei 100 cruzeiros na sala de aula. Ela, é? Ah, então tá bom então. Fui dormir, natural, tranquilo, minha mãe não falou nada, eu arrumando para ir para a escola no outro dia. Ela não tinha o costume de nos levar, porque era próxima à escola, ela, hoje eu vou te levar lá na escola. Aí eu estranhei aquilo, na hora que eu entrei na escola, passou um pouco, chega minha mãe na sala de aula. Uau. Alguém ontem perdeu aqui 100 cruzeiros, pediu licença para a professora e o menino tinha falado. O negócio é tão marcante que eu lembro até hoje, o nome do menino era Emerson. Isso há mais de 30 anos atrás. E aí com esse ato da minha mãe, hoje eu posso ajudar minha filha também nessa questão do caráter, eu digo que a pessoa ela precisa ser espiritual, mas ela precisa ter também um bom caráter, É necessário até mesmo para que Deus trabalhe a natureza dele nessa humanidade, Sim. Vocês já eram evangélicos já? Não, a minha família, meu pai, ele era muito católico e também um pouco voltado para o espiritismo. Sim. A minha mãe, a minha avó materna, ela viveu 60 anos na igreja Deus é Amor. Sim.
ela era um modelo de cristandade para nós. Nós nos espelhávamos na vida espiritual na minha avó materna e na minha avó paterna. A minha avó materna mais, porque ela levava mais sério a questão da religião, vamos dizer assim, né? Ela levava mais sério a questão da espiritualidade. Você estava na casa dela no domingo, ela não se hesitava em ir para a denominação. Ela pegava as coisinhas dela, podia estar qualquer pessoa na casa dela. Eu estou indo para a igreja. Modelo excelente. Modelo excelente. Eu pegava a minha tia, né? Eu tinha uma tia que o Senhor já levou ela, era síndrome de Down, e ela acompanhava a minha avó. Nós chegávamos para o almoço de domingo, não tinha esse negócio de demorar muito a almoçar e tal. Dava 5h30, no máximo 6 horas já. Pegava as coisinhas dela, a Bíblia, a minha tia, síndrome, e eu olhava aquilo ali como, até mesmo não entendendo, né? Porque deixar os filhos aqui, todo mundo reunido, os netos, para ir buscar a Deus, e eu ficava sem entender aquilo. Ela tinha Deus como primazia. Mas isso, de certo modo, me incomodava, porque o momento ali parece que era mais de família e ela dava primazia para Deus. Hoje eu consigo entender isso, né? Sim. Que a primazia do Senhor, ela é mais forte de qualquer outra coisa. O meu pai e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então minha avó foi um espelho para mim nessa linha de pensamento, né? E lá em casa somos 5 irmãos, né? Eu só tenho uma irmã que se converteu quando jovem. A minha irmã tem uns 58, alguma coisa assim. Se ela ver esse vídeo, me xinga, você vai ver a sua idade. Mas me espelhei muito nela também, por ela ser a única cristã da minha casa. Mas o meu espelhar não é um espelhar de acompanhar. O meu espelhar era de olhar de longe, ver, analisar e guardar para mim. Até o dia que eu encontrei com Jesus. Amém. O dia que eu encontrei com Jesus, veio à minha memória à tona todas essas coisas. Muito bom. Agora a gente quer ouvir também um pouco da Maria, né, Maria? Sim, com certeza. A minha história é um pouco assim diferente, porque desde muito nova eu não fui criada com meus pais, né? Desde os 10 anos eu vivia na casa de pessoas, trabalhando, né? Desde muito cedo. Muito cedo. Não que assim, meus pais, tipo assim, deixaram, né? Mas já era circunstância, né? Meu pai era muito rígido e a minha mãe sempre querendo a gente perto dela, mas nunca teve condição. Mas graças ao Senhor foi um viver muito tranquilo, porque eu aprendi muito, né? A vida nos ensina cedo, né? A sobressair em tudo, né? Dar valor nas coisas, nas mínimas coisas a gente dá valor. Então lá em casa nós somos 8 irmãos, né? São 5 meninas e 2 meninos. Uau! Hoje, infelizmente, eu tenho só meu pai, né? Minha mãe dormiu no Senhor, mas assim... Isso a minha filha sempre fala, né? Mãe, me conta um pouco dessa história. A minha história é um pouco triste, né? Assim, para mim poder contar. E hoje tudo aquilo que eu passei, eu tento fazer totalmente diferente com a minha filha. E principalmente agora, né? No Senhor, eu agradeço muito o Senhor por esse viver, entendeu? Da igreja, que até o Fernando citou o versículo aqui, né? Quando a gente serve o Senhor, a gente tem tudo em dobro, a nossa família é em dobro, né? Tudo aquilo que eu não tive, né, na infância, hoje eu estou tendo na vida da igreja, né? Mas assim, eu não me arrependo de nada, entendeu? Não falo que tudo que o meu pai fez foi, né, para me prejudicar. Né? Isso, mas foi o melhor para mim. Hoje eu estou aqui, graças ao Senhor, seguindo a vida, tenho uma família, né? E sempre buscando o melhor. Amém. Né? Amém. Irmã, estamos diante de um casal apaixonado. Tá na cara, né? Graças ao Senhor, né? Amém. Irmãos, conte um pouquinho para nós como que vocês se conheceram, a história de vocês. Sim, você fala? A gente se conheceu uma história assim bem engraçada, né? Sim. A gente carrega essa história e quando a gente fala com os irmãos, tem irmãos que dão muita risada, porque a nossa história é uma história de pessoas que não tinham o Senhor e se encontraram num determinado lugar que não era o lugar que nós frequentávamos corriqueiramente, nem final de semana. Foi o encontro, foi uma cristocidência. Foi uma obra de Deus, né? Deus já estava ali colocando as suas mãos
E quando aconteceu foi assim, algo de Deus que nunca mais vou esquecer na minha vida. A gente gostava de dançar, né? Eu tinha... eu já saí até em revista dançando. Uau. A gente saí naquela Isto É, né? Lá de Minas, tem uma revista chamada Isto É, e ali numa boate a gente dançava e as pessoas começaram a gostar, aí nos entrevistaram, fizeram várias reportagens e tal, isso quando eu era solteiro, né? E dançada forró. E quando eu chego numa casa noturna lá em Belo Horizonte que chama Bailão Sertanejo, Bailão Sertanejo, aí eu começo a dançar e tal. Assim, foi só homens, a gente foi uns 6 homens e tal, e quando eu olho de longe assim, eu vejo um brilho diferente. Uma pessoa diferente. E a princípio, por mais que você nesse vídeo pense assim, poxa, esse irmão aí deve ter chegado, já eu quero namorar com você, eu fiquei com muita vergonha. É verdade, gente, eu fiquei com vergonha. Vergonha de quê? De chegar perto dela. Porque no meu sentimento, no meu interior, ela era a única pessoa ali que me interessava, a única que era mais linda, eu não conseguia ver outras pessoas. Uau. Né? E isso fala isso do meu coração mesmo, porque só do fato de nós estarmos aqui dando esse testemunho, isso é uma prova, né? Verdade. De que ela era osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Aí eu pedi um amigo meu, falei, ele chamava, a gente chamava de Neném. Falei, Neném, você fala com aquela loirinha lá que eu quero dançar com ela. Aí o rapaz foi lá, menina. E ele foi, eu ansioso, minha mão gelando, e o cara nada de voltar. Eu falei, o que esse rapaz tá demorando tanto? Quando eu olho o menino, ele dançando com ela. Purou meu olho. Começou a dançar com ela, e eu fui até ele. Falei, senhor, mas eu pedi você pra me dançar com ela, né? Ele, Dar um recado. pra você me apresentar. Ele falou, não, desculpa, que a gente começou a conversar aqui e tal. E me apresentou a Maria. Comecei a dançar e tal. Aí logo acabou a música, eu já chamei ela para um lugar mais tranquilo, onde dava para ouvir a voz um do outro, né? E começamos a conversar ali, ela começou a contar um pouco da história dela. A história dela, ela saía, falava muitas coisas, a gente ficava meio até confuso, porque ela tinha um pouco de receio de falar que o nome dela era Maria, ela falava Melry. Ela não gostava desse nome. Aí ela Melry, aí por fim ela falou Mariana. Aí os irmãos da igreja em Contagem até falam, né, que é Mariana, lá para muitos ela é Mariana. Sim. Aí a gente se conheceu naquele dia, ali nos relacionamos, saímos junto e eu fui levar ela na casa dela. A princípio ela falei assim com ela, vamos que eu vou te levar, né? Aí saímos lá fora do forró, ela, cadê seu carro? Eu falei, não, nós vamos de ônibus. Muito bom. Aí o irmão Maurício ri de mim até hoje, né, lá de Belo Horizonte, porque eu falei que eu ia levá-la, mas nem o dinheiro da passagem eu tinha. Porque o ônibus lá da casa noturna era a passagem gratuita até no centro. E como o meu bairro era um bairro próximo ao centro, eu só pegava um ônibus e ia. Tava tranquilo. E fui de carro com os meninos, eu nem preocupei com o dinheiro. Não tinha dinheiro em espécie. Aí ela falou assim, você vai me levar em casa? Eu falei, vou pegar um ônibus. Quando foi pegar o ônibus, eu falei pra casa dela. Ela falou assim, eu falei com ela assim, você vai ter que pagar meu ônibus, porque eu não tenho dinheiro. Não tinha Uber, não tinha nada disso. Ai, nos para, se encontra. Aí ela pagou o ônibus pra mim levar ela e pra mim voltar pra casa. E aí, irmãos... Nossa, muito bom. Foi mesmo, né? Aí, no outras vezes também eu esqueci a carteira pra ela pagar a conta. Eu já estava preparando, viu, Ana? Porque, igual o Maurício fala, né? Que tudo tem um propósito na nossa vida. Verdade. E para quem não conhece, Fernando era um homem muito assim. Eu creio que se o Senhor não tivesse nos dado esse encontro, porque tudo é um encontro, assim, que o Senhor planeja, né? Verdade. Ele era muito assim, como que eu posso dizer, difícil, né? A amizade. Era um homem que fazia muita, não sei se eu posso falar, bagunças. Era muito concorrido, né? Muita bagunça. Animado. Ele fazia parte de torcida organizada. Uau. Então era muita. Até mesmo quando a gente. Não, atleticano. Quando a gente se conheceu, assim, em pouco tempo, né?
ele pagava para mim, ó, eu vou te dar esse dinheiro aqui para você ir pro shopping, mas tinha uma condição para ele poder ir pros estádios, entendeu? Fazer bagunça. Então, graças ao Senhor, eu creio que desde então, o Senhor já estava preparando o caminho nesse encontro, porque não foi em vão, né? Eu de tão longe saí de Camacho, fui morar em Belo Horizonte, para quê? Para encontrar a Fernanda ali. Então, eu creio que o Senhor usou cada um de nós, né? Para poder estar nesse caminho. E a partir então, né, desse encontro de vocês, aí, né, desenvolveu, lógico, relacionamentos e tal, e até chegar na conversão de vocês. Como é que foi a história da conversão? Vocês casaram, ainda estavam solteiros, como que se deu? Nós depois dessa ida desse fato de termos conhecido, nós começamos a nos encontrar. Eu morava nesse bairro lá com a minha mãe, e ela morava no Luxemburgo, com as pessoas que trouxeram ela para Belo Horizonte. Aí, com 2 meses, nós recebemos uma notícia, através do médico, falando que ela estava grávida já. Aí eu falei, não, você está grávida, então eu não posso deixar você grávida morando com as pessoas que eu vou cuidar de você. É a questão do caráter, né? Meu pai sempre me ensinou que nós somos responsáveis pelos nossos erros. Então nós precisamos assumir os nossos erros. Eu até, às vezes eu penso que, poxa, será que eu tenho que ser tão certo quanto meu pai era? Às vezes eu sofro com isso também. Porque a pessoa que é muito certa, ela quer exigir que a outra pessoa seja certa. Mas nós sabemos que a transformação, hoje, tudo vem de Deus, né? E é individual, né? No tempo de cada um, né? É isso aí. Aí nós começamos a nos relacionar, ela engravidou. Com 6 meses de gravidez, pra vocês terem uma ideia, ela foi num jogo no Mineirão comigo, com 60 mil pessoas. A gente, no Mineirão, lotado, e ela grávida. E nesse dia o Atlético perdeu ainda. Muita decepção. Decepção, a minha carga de nervo toda ia para ela, né? Porque eu pensava que Hitler perdeu porque eu levei ela. Nós tentamos várias coisas na nossa vida junto, né? Nós construímos nosso viver tudo baseado junto um com o outro. E a Maria, ela tem alguns dotes culinários muito bom, que ela é quitandeira, ela aprendeu muita coisa de onde ela veio. Que legal. Aí nós começamos a trabalhar com... Eu já era afastado do INSS, que eu tive uma cirurgia de coluna. Aí a gente começou a fazer biscoito para vender, bolo, pão e tal. E eu saí distribuindo, né? Delícias. E ela fazia, eu saí distribuindo e tal. E um belo dia, a gente estava em casa, no bairro Santa Efigênia. Eu peguei ela, mudei ela para lá. E a nossa menina tinha nascido, estava com 2 anos, né? Uns 2 para 3 anos, não me recordo bem as datas. A gente morava numa casa e era uma casa de fundo. Aí a Maria falou assim, ô Fernando, eu vou pôr a Ana Carolina lá no berço e já volto pra gente poder... A gente tava vendo um filme lá, uma coisa. Na hora que ela levantou o forro da Ana Carolina, um escorpião no berço dela. Nossa. Irmãos, aquele escorpião, daquele amarelo, aquele que mata mesmo, né? É letal, Aí naquela mesma noite a Maria falou assim, eu quero ir embora dessa casa agora. Eu falei, não Maria, pra onde nós vamos? Não sei, eu quero ir embora dessa casa agora. Já começou a arrumar a Ana Carolina, e aquele desespero todo de mãe, né? De protetora, e graças a Deus por esse espírito de protetora. Aí eu falei, a única solução que eu tenho é pegar você e levar você para casa da minha mãe, que era em Contagem, era em outra cidade, porém é divisa, né? Como o Brasília e Itaguatinga aqui. Certo. Peguei ela, levei ela, não tinha carro, levei ela de ônibus e... Aí ela ficou na casa da minha mãe e eu voltei para lá, para a casa do escorpião. Até mesmo para mim poder ver o que eu ia fazer. Exatamente. Conversei com algumas pessoas, aí falei, não, se fosse eu mudava dessa casa, aqui tem muito foco de escorpião. Aí eu falei, Maria, eu vou arrumar uma casa aqui perto. Ela, não, Fernanda, eu não volto para esse bairro, não. Já era algo de Deus, que Deus estava fazendo no sentimento dela. Aí eu fui pegar as coisas, fui para Contagem, para perto da minha mãe. Por ela ter os dotes culinários e ter muita experiência na área, eu fui e falei, vamos abrir um negócio para nós? Aí nós abrimos uma lanchonete. Abrimos uma lanchonete na beirada da rua lá. A minha irmã, que é convertida, junto com meu cunhado, hoje não estão convertidos, mas não estão reunindo mais, chegou na minha lanchonete e deixou um jornal, Árvore da Vida, e um CD.
Muito bom. Mas ela já tinha me levado tanta denominação, mas tanta denominação, que eu já falei com ela assim, isso aí é mais uma que você veio trazer para mim. Eu já recebi Jesus umas 15 denominações. Estava bem cheio de Jesus, então. Beleza. O pastor já me viu e falava de novo. Se você ia lá na frente, aceitava. Isso. Aceitava e voltava de novo para as práticas das velhas obras, né? Sim. Aí... Foi assim comigo. Aí eu falei assim, eu vou pegar esse jornal e esse CD, porque eu sei que isso aqui é mais uma, mas eu fui e virei a página do jornal quando eu vi o que Deus uniu. Aí essa me chamou a atenção. Era uma palavra para casais, mostrando que o casamento não era algo somente humano, era algo de Deus, e que Deus que unia através do Espírito, através daquela... Eu lembro até hoje aquele cordão de 3 dobras, né? Aí ele falou assim que 3 pessoas, que no relacionamento existem não somente 2 pessoas, mas 3 pessoas, um cordão de 3 dobras, não é difícil arrebentar. Aquilo ali me chamou a atenção, eu comecei a ler. Mas mesmo assim, depois dei pouca importância, né? Caí no esquecimento, as aves do céu arrebataram essa palavra e o CD ficou mesmo. E eu sempre tinha a prática de ir para casa, depois do trabalho, lá na lanchonete, comprar uma cerveja e colocar lá na geladeira e ir bebendo. Eu bebia, eu fumava, né? Aí coloquei lá e falei, eu vou ouvir esse CD. Pra que eu fui ouvir esse CD? Mais que Vencedores. Irmãos, grava o nome desse CD. Eu amo esse CD. Apresentei esse CD. Sim. Quando eu pus no primeiro hino, meu passado era escuro, sem vida, luz e alegria, vagando sem direção. Quando eu estava no meio do louvor, eu já tinha tomado umas 3 cervejas. Mas eu bebi e chorava. Chorava. Essa faixa eu ouvi umas 10 vezes durante o período que eu estava em casa. Teve uma hora que ela chegou e falou assim, eu vou tirar esse CD aqui, você só ouve esse CD. Eu falei, não põe a mão nesse negócio não, senão eu fico doido, deixa o negócio tocar. E tomando cerveja. Aí liguei pro meu cunhado, falei, nossa, que maravilha, aquele jornal e aquele CD que você deixou na lanchonete. Da onde você tirou aquilo? Eu tô ouvindo aquele CD direto, traz mais pra mim. Ele falou assim, não, eu vou te dar um presente. Eu vou mandar um casal aí pra falar estudo bíblico pra vocês. Eu falei, estudo bíblico? Eu falei, vai começar um negócio de crente. Pra que eu fui abrir minha boca ganhando dinheiro? Não, Vanessa. Aí chegou lá o Heloísio e a irmã Neia. Não era um negócio de crente, era um negócio de Cristo. De Cristo. A gente falava, né? Crente, não sei o quê. Então, aí chegou o Heloísio e a Neia. A minha ideia de estudo bíblico era muito limitada, porque eu pensava que o estudo bíblico era sentar e estudar a Bíblia. Nos parâmetros da vida da igreja, o estudo bíblico é uma comunhão entre pessoas. É algo que atende à sua necessidade, à sua busca, e algo para você poder perguntar, saber o que realmente o que é. E o Heloísio e a Neia, eles começaram aí justamente na hora da nossa novela, né, Maria? Aí a gente era obrigado a parar, e eu já a primeira vez, segunda vez, na terceira vez a Maria começou a fazer o quê? No estudo bíblico a gente estava gostando tanto que eles ficaram em casa até mais de meia-noite, porque a Maria fazia comida e ia dando eles. Porque a gente estava gostando muito, né, da palavra que eles levavam pra gente, algo que mudava mesmo. E eu lembro nesse período eu estava com depressão, né, Fernando? Eu estava com uma depressão muito forte. Eles falam que era pós-parto, né, mas eu nunca vi se foi. Então eu estava com uma depressão muito forte e aquela palavra chegou na hora certa, né? Eles falavam aquilo ali, eu me sentia em paz, entendeu? Mesmo não tomando medicamento, eu me sentia em paz. Então foi tão gostoso assim, eles nos ensinavam as coisas, né? Porque eu vim de uma família católica, né? Então para mim era só imagem, aquelas coisas, né? Aquelas que a gente já conhece. Então eles falavam algo novo, né? Sem tocar na questão da religião. Isso, eles nunca tocaram com questão do que eu, né, seguia. E eu achei aquilo muito lindo, né? Aí eles falaram assim, irmã, a gente tem as reuniões, né, Fernando? É verdade. Só para ir um pouco mais, né? Aí eles falaram assim, a gente tem a reunião, são 2 reuniões, são no sábado e no domingo. Você não quer ir? E me fez o convite.
Aí ele me fez o convite e eu falei assim, eu vou ter que ver com o Fernando, né, se ele vai animar aí. Aí eu chamei ele não estava tão assim confiante ainda ir para a reunião. Aí eu falei, ô Fernando, você importa de eu ir com os irmãos, ou eles vão me pegar aqui, eu vou levar a Ana Carolina comigo e a gente vai na reunião. No domingo de manhã. Aí eu fui para essa reunião, né, com medo deles me chamar lá, tal, na frente, mas isso, mas essa questão de aceitar, ele ia mais, né? Sim. Essa foi a primeira vez que eu tinha ido numa igreja, né, evangélica. Aí eu fui, sentei lá tímida, né, como eu sou um pouco, e ouvindo aqueles louvores lindos, né, porque eu não sei se as irmãs sabem, quando a gente está depressiva, tudo fica emotivo, né, pra gente. Fica muito sensível. Ele fica muito sensível. E na hora que eles tocaram aquele hino, Somos Um, né, o corpo aqui, unidos, tal, aquilo ali foi entrando e eu fui sentindo uma paz tão, assim, de outra esfera, e aquilo ali me ganhou, né, no partir do pão. E na hora que eles passaram o pão assim perto de mim, eu falei assim, o que é isso, né? Não tinha noção do que era. Aí eu perguntei à minha cunhada se poderia participar. Ela falou assim, pode, se você estiver em paz, pode participar e tal. Aí não tocou assunto de nada, que a gente não era casada ainda, não tocou assunto que eu não era batizada. Irmãos, foi uma bênção. Aquela reunião do Partir do Pão, eu acho que foi o meu encontro com o Senhor. Amém. Aí voltei para casa, né? Assim, maravilhada, aquela paz que reinava sobre mim. Aí eu cheguei e falei pro Fernando, que reunião é essa? São pessoas diferentes. O amor deles é diferente para conosco ali, sem troca de nada, entendeu? Eu vi que eles não queriam nada em troca. E Fernando, né? Mas e agora? Agora só vai ter reunião no outro sábado, a semana inteira. Ele ficou super ansioso, né? Para ver o que tinha ocorrido lá, né? Porque ela chegou diferente, ela chegou, essa mulher tá com um brilho diferente. Então Meu Deus, né? Então foi nesse Partir do Pão que eu creio que o Senhor me chamou, né? Aí ele esperou uma semana, né, para poder ir. E naquela semana nós fomos, né, Fê, ansiosos, assim, chegou sábado, vamos preparar, eu arrumei a Ana Carolina e vamos para a reunião. Chegou lá, ele falou assim, não é tudo que você falou, não foi, Fê? Tudo que você falou. A gente foi no domingo, né? Isso. A gente foi no domingo, aí a gente, por ser ainda aquela questão da timidez, de não querer aparecer muito, né? Normal, a gente sentou, né, no último diferente, né? Aí eu sentei aqui, não, a Maria sentou aqui, eu sentei aqui e um irmão do lado. É um irmão que era o GFCM do nosso bairro. Ele que nos levava para a reunião, nós não tínhamos condução. Vocês pertenciam ao grupo familiar, né? Da região dele. Mas não tínhamos ainda saber nada de grupo familiar. Aí ele levava a gente, o irmão Cora, né? Vou deixar até gravado isso, que a gente tem um carinho muito especial por ele, pela irmã Sônia, o Arthur e a Renata. É uma família assim que marcou muito a nossa vida. Sim. Aí eu sentado assim, o Cora virou e falou assim, no Partir do Pão, o irmão foi lá na frente dar o aviso para encerrar a reunião e falou assim, hoje vai ter 2 batismos. Quando ele falou isso, a igreja é muito viva, né? A igreja lá no qual a gente fazia parte, a igreja festejou. A vida da igreja é totalmente algo diferente, né? Verdade. Aleluia, todo mundo ficou alegre, gritava lá, vai ter festa no céu. Aí esse irmão Cora teve assim, o iluminar de Deus na vida dele. Virou para mim e perguntou assim, vocês são batizados? Aí eu virei para ele e falei assim, não, irmão, nós nem somos casados. Ele falou assim, não, você é casado é uma coisa, mas vocês são batizados? Eu falei, não, vocês não têm vontade de batizar, não? Eu falei, eu tenho, e você, Maria? Na hora, a Maria, eu também. Mas não pode não, irmão. Ele falou assim, pode. Eu falei, irmão, mas eu ainda tenho vício. Ele, não, você crê no Senhor Jesus? Quem crê e for batizado será salvo. Exatamente. Aí eu falei, opa, essa luz acendeu. Eu falei, então eu quero. Então foi lá e entregou o irmão o papel. O irmão que dava o estudo bíblico pra gente falou isso. Você tem que ver, parece que foi um gol, irmão. Um jogo de seleção brasileira de final. Um gol eterno. Um golaço. Um golaço. Todo mundo, aleluia, glória a Deus.
duas, nós batizamos na mesma, a gente batizou na piscina Legana, na mesma piscina, na mesma água. E o mais interessante que marcou também a nossa vida, o que mais marcou a nossa vida, foi quando eu saí da água, ela já tinha batizado. Um irmão veio na minha frente e virou para mim e falou assim: por que você não é casado com a sua esposa? Você tem uma família tão bonita, sua filha. Eu falei assim: irmão, eu sou casado, não sei, acho que é por causa que eu não... Não era uma prioridade, não era, né? Ele falou assim: eu posso te dar um presente? Eu falei: pô, esse irmão me dá o quê? Um casamento, alguma coisa? Ele falou assim: eu quero pagar seu casamento no cartório para você. Ai, que lindo. Não é questão de dinheiro, não, mas eu quero pagar para abençoar vocês. Pagou o nosso casamento. Que gracinha. E nós casamos, compramos aliança e... Começou a viver. A vitória, o caminho da vitória. Começou a bênção Amém. na vida da igreja. Resolveram, né, a questão da salvação, Sim. batismo, né? Uhum. E se casaram. Que linda a história de vocês. Amém. Muito linda também. Fernando, como você pode traduzir para a audiência do quadro Perseverança da Esperança a experiência de ter a esposa e 5 filhos adotivos trabalhando para o Senhor em tempo integral? Essa é uma experiência bem forte, né? Porque você trabalhar na obra do Senhor é algo muito sério, né? Sim. E a obra do Senhor não consiste somente em você fazer algo para o Senhor, né? Sim. O Senhor quer fazer algo em nós. Sim. O Senhor, Ele quer nos transformar, Ele quer nos iluminar dos nossos erros, né? Sim, sim. Não é que nós não erramos, mas nós temos que ter a capacidade de voltar para o Senhor e saber onde está o nosso erro. Sim. E nessa questão do trabalho integral, é um trabalho que você é integral mesmo. Você precisa se dar 24 horas por dia. Sim. Porque nós trabalhamos com jovens que até mesmo alguns deles foram até rejeitados. Eu já trabalhei com jovens que ele foi adotado e a mãe adotiva ainda não queria. Nossa. Então ele foi rejeitado 2 vezes. Sério isso. Aí para você conciliar isso, né? Vida familiar com o cuidado de jovens, você precisa ter um bom relacionamento com a esposa, um bom relacionamento com a filha, dosar, né, esse relacionamento com os jovens, porque a minha filha ela tem 19 anos. Ela é minha menininha, meu xodó, a Ana Carolina, né? E graças ao Senhor, ela está bem encaminhada hoje, ela está no 4º período de psicologia, né? E é uma jovem que, até mesmo hoje eu perguntei para os meninos, questão de caráter, falei para eles: vocês já viram algum dia alguém falar algo, uma falha grave que a Ana Carolina cometeu? Vocês já ficaram sabendo de algo assim? Eles: não, irmão Fernando. Mas quem fez isso? Quem fez isso foi a obra do Senhor e a comportagem. Sim. Ela transformou a vida da Ana Carolina de acordo com o nosso testemunho. Temos muitas situações. E nós temos inúmeras situações de falha, tá? Nós não somos os casais perfeitos. Quando a irmã falou casal ilustre, eu pensei que era aquele ilustre. Porque quando a gente olha para nós mesmos, nós vemos. E tem dia que a gente pensa que quando a gente acorda e pensa em ser alguma coisa, nós precisamos colocar Deus na frente. Verdade. Então, o viver com esses jovens, é um viver muito intenso. Quando eu não busco o Senhor, quando eu começo a fazer as coisas por mim mesmo, eu começo a ter problema desde dentro da minha casa, dentro da minha casa para fora. Todas as coisas que eu faço para ajudar os jovens no dia a dia, eu preciso fazer melhor na minha casa. Sim. Se eu não tiver uma esposa satisfeita e uma filha alegre, eu não posso, não estou sendo... Vai refletir, né? Na vida deles, né? Verdade. Eles olham para mim e para minha esposa como um casal referência. É verdade. Eles ficam loucos. O Elias ontem viu, a gente tirou uma foto nossa, eles pediram pra gente dar um beijo, eles ficam olhando a gente. Eles amam a gente também. Né? Eu digo filho adotivo até mesmo porque, igual eu comentei, alguns deles foram rejeitados. Alguns começaram a viver a vida da igreja vindo para a comportagem dinâmica. Um só que é da vida da igreja, que veio da vida da igreja. O restante veio para a comportagem para viver a vida da igreja. Então é um trabalho de aperfeiçoamento, né? Às vezes um trabalho árduo, né? A Maria pode falar até um pouco, ela é uma jovem, né, Maria? Sim.
Pois é, Maria, assim, e voltando um pouco assim, né? Como é que foi esse chamamento, né, para vocês? De começar a viver a vida da igreja tudo muito novo, Sim. né, caminhar, até chegar a essa questão de vocês terem esse chamamento específico, né, para a comportagem, né? Então conta um pouco assim desse dia marcante, sei lá, o momento, quando que foi, né? Como foi? Sim. Aconteceu muito rápido, né, na vida da gente, que eu fico até assim, maravilhada. É algo que a gente pensa assim, mas tão rápido assim, Senhor, né? A gente estava lá morando em Contagem, né? E ali o Senhor já estava trabalhando, né? A primeira migração nossa, que o nosso amado irmão Reinaldo que nos chamou, né, para a comportagem, o Senhor usou ele. E ele falou pra gente, na hora que a gente estava ali, a gente tinha ido para uma reunião, a reunião de ceapista. A gente tinha o desejo de servir no CEA, porque os irmãos liberaram a gente levar a criança, né? A Ana era muito nova, de 2 para 3 anos. E vocês já tinham assim, quanto tempo de vida da igreja? De vida da igreja? Ana, pra te falar, deve que tinha o quê, Fê? Nenhum ano. Uau! Acho que tinha um chamamento mesmo, né? Uns Especial. 8 meses. Uns 8 meses. Aí o Reinaldo levantou e falou, não, a gente precisa de um casal na obra. Um casal de comportor que é liberado igual vocês, pra quê? Pra atuar na comportagem e migrar. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Ele nem sabia o que era migração. Aí ele convidou a gente, depois da reunião chamou a gente à parte. Já falou as 3 cidades, né? Que tinha que ir. Ele pediu pra gente escolher as 3 cidades. Qual dessa a gente ia mudar? Aí ele falou, vocês escolhem e já pode preparar para poder ir. Muito rápido. Muito rápido. Isso. Aí eu falei sim, amém, né? Porque um pouco que eu tinha aprendido no decorrer desse 1 ano, eu já ia colocar em prática, né? Isso, colocar em prática. Aí aceitamos, né, Fê, o desafio da migração, né? E a gente, nessa experiência, Ana, foi muito forte, porque na primeira migração nossa, já parece que deu tudo errado. Deu tudo errado. Normal, né? A gente tudo ali para a primeira migração nossa, a gente com nossos móveis tudo dentro do caminhão para ir para uma cidade, Abaeté, que eu lembro que foi que ele chamou para a gente ir. E deu tudo errado, a casa lá já estava preparada para nos receber. O irmão liga em cima da hora que a gente ia pegar a estrada para poder ir, o irmão liga e fala, não vem mais porque a moça não quis alugar casa para vocês, então não tem casa aqui para vocês. Uau. E o caminhão da mudança que ia para essa casa que a gente mora já estava chegando. Já estava chegando. Nós já tinha entregado a chave proprietária. A primeira prova de cara, antes de estar aí no lugar, né? Sim. Aí como assim, né? A gente aprendeu a dizer sim, amém pelo falar do Senhor. Os irmãos nunca fizemos coisas assim sem ter comunhão, aí corremos para os irmãos, né? Irmãos, nós estamos aqui agora, não temos casa, para onde iremos? Né? A Ana Carolina pequenininha, eu e Fernanda ali sem saber o que fazer, né? Eu ainda com aquelas crises, né, de depressão que sempre vinha, entrei em desespero. Dei queda de pressão, tive que ir para o hospital e os meus móveis lá em cima do caminhão. Uau. Sem saber para onde eu iria voltar, né? Depois que eu viesse, os irmãos lá, irmãos, eu vou ter que colocar vocês no local de reunião. De Contagem. De Contagem. Porque o local lá ele é grande, né? E tem uma rampa que desce e lá tem, no fundo tem uma casa. Uma casa simples, né? Na época hoje eu não sei como que tá lá, mas é uma casa bem simples. Nós saímos do nosso, vamos dizer, né? Nosso conforto e tudo, e o Senhor nos colocou ali, mas com um propósito muito bom, né? Foi muito rico. E foi durante esse tempo, né? Nós ficamos nessa casa aí, mais ou menos quantos anos? Na verdade, nós com uns 6 a 8 meses também, uns 9 meses. Para preparar. Né? Mas o irmão tinha falado com a gente assim, vocês só vão guardar os móveis de vocês, que semana que vem vocês já arrumam a casa lá em Abaeté, aí nós ficamos 6 a 8 meses. Mas era necessário. A faculdade era mais tempo, né? Porque os irmãos responsáveis da igreja, eles tinham acesso à nossa casa. A gente estava ali, aí a Maria gostava de mexer com horta, a Maria plantava horta, plantava milho.
e um local muito bom, e a gente ficou ali. Os irmãos começaram a estar em agosto naquilo. Maria chamava ele de tarde para tomar um cafezinho com a gente, e aquilo ali foi criando um vínculo mais forte. Nós fomos pegando mais experiência de obra. Exatamente. O irmão falou comigo, ó, você vai migrar, vai ter sapo que você vai ter que engolir, que sua esposa vai ter que ajudar a empurrar com o dedo. Eu nunca mais esqueci isso, o irmão Elcio falou comigo. E eu falei, quando acontecia, eu lembrava dessas palavras dele. Que maravilha. Então, isso foi assim, direto. Aconteceu com a gente muito rápido, né, as coisas. Né? Aí, a gente começou a migrar, aí foi onde começamos a atuar na comportagem. Ele começou primeiro, Oliveira, depois eu comecei, né? E estamos até hoje, graças ao Senhor. E nesse decorrer foram o quê? 12 cidades de migração. Migração e comportagem, né? Sim. Então deixa eu entender. Vocês conheceram a vida da igreja, né? Sim. Por meio de um estudo bíblico. Sim. E daí já em seguida já migraram para fazer comportagem. Sim. Então, um período de uns 6 meses a 1 ano, aconteceu a nossa migração. Sim, legal. Isso. A necessidade do Senhor naquela época era muito grande de casais para migrar. Sim. Cidades estavam sendo levantadas. A gente louva o Senhor, né? A gente louva o Senhor porque hoje a gente olha para as cidades no qual nós passamos e elas estão avançando. Uma ou duas, que eu não me lembro, né? Que não avança. E outro detalhe muito importante e crucial. Igual eu falei, nós temos inúmeros erros. Não somos isentos de falhas. Mas quando você olha para trás e fala assim, eu quero voltar para a cidade onde eu morava, e liga para os irmãos falam, agora pode pôr as coisas no caminhão e vir. Por causa desse bom testemunho. Porque nós tínhamos falhas, ainda temos, nós tínhamos coisas às vezes que ia de encontro, sei lá, à vontade do Senhor, e como todos nós pecamos, mas nós também tínhamos a questão do arrependimento. Nós tínhamos muita comunhão, nós temos ligado muito à obra do Senhor. Sim. Então, os irmãos nos via como alguém que era ligado à obra da região. Com certeza. Vocês são representantes da obra aqui. Vocês nasceram, né? Isso. Da obra, né? Vocês nasceram na obra, né? Eu queria só mostrar um pouco essa questão do testemunho, do chamamento da comportagem, para os irmãos entenderem. Porque a maior parte do passado, muitos falavam que os comportores eram comportores porque não tinham nada para fazer. Sim. E isso era normal da né? igreja. E eu, graças ao Senhor, vim dessa linha que não foi a minha realidade, a minha história. Eu sou metalúrgico, né? Eu exercia a função de metalúrgico, trabalhava numa empresa terceirizada da Fiat Automóveis. E ali eu trabalhava de soldador, tive essa lesão na coluna, operei a coluna e fiquei 7 anos afastado pela empresa. Quando o irmão Reinaldo me chamou para a comportagem nessa reunião que a Maria falou, eu fui para essa reunião e ele já falou da comportagem, eu já comecei a passar por um aperfeiçoamento da comportagem, mesmo estando lesionado e mesmo estando afastado. Quando eu toquei nesse negócio de comportagem, que é levar a vida para as pessoas, que é comunhão, visita, eu fiquei assim apaixonado com o negócio. Para vocês terem uma ideia, eu vendia biscoito com o jornal Árvore da Vida em cima da caixa de isopor. Eu queria aquilo, eu queria ser minha vida. Aí Você deu a visão. isso, Sim. eu ganhei aquele gosto, né? E o Reinaldo, ele era um tipo de irmão que ele era. Você ia lá para poder falar que não quer, que não dá mais, e você saía de lá com mais encargo. Senhor Jesus. Maravilha. Reinaldo, eu vim aqui entregar a minha pasta. Você sai, então tá, depois da reunião a gente tem comunhão. Você podia desistir. Era com mais 4, 5 caixas de livro. Aí eu falei assim, eu tô agora afastado pelo INSS, ganhava bem, na época era 5 salários mínimos, né? Mais o plano de saúde, vários aqueles benefícios, ticket de refeição. Aí a empresa me chamou de volta. Acabou fui lá na perícia, né? Fui liberado, fui lá pro departamento pessoal, o rapaz falou comigo, ó, você teve lesão na coluna, então nós vamos te mudar de função. Você vai ser agora auditor de qualidade. Você vai olhar as peças para poder, já em processo de montagem do carro. Só que essa função nós vamos aumentar um pouco mais seu salário e você vai trabalhar menos, você vai trabalhar no horário central, que é de 7 às 5 da tarde. E eu trabalhava de 10 da noite às 6 da manhã, era período noturno.
Era 3 turnos, né? Aí eu fui e falei com o Reinaldo. Falei, Reinaldo, eu quero continuar na comportagem, mas eu acho que eu vou ter que parar por aqui. A empresa me chamou. Ele falou assim, não, isso ia frustrar toda a migração, tudo. Que a empresa era em Contagem. E coisas muito rápidas, irmãos. Assim, se a gente for olhar datas, a gente até se confunde, né? O Reinaldo falou comigo, ora o Senhor vai dar luz e tal, beleza. Aí eu fui para a empresa no outro dia. Primeiro dia de trabalho, voltando, né? O retrabalho, né? Voltando para a empresa de novo, você tem que pegar o seu uniforme, seu crachá, sua bota, seu óculos, seus equipamentos de EPI e ir para o galpão. Quando eu fui no departamento pessoal, o rapaz falou comigo assim, não, aí eu fui pegar meus utensílios. Aí no meio do caminho falou assim, acho que eu vou dar mais uma ligada pro Reinaldo. Eu preciso ouvir a voz do irmão, eu não estou me sentindo paz, tem algo me incomodando. Eu preciso fazer a comportagem. Aquilo já tinha entrado em mim, né? Aí eu liguei pro Reinaldo. Tem um telefone público do alojamento pro escritório. Era uma distância bem grande, quase 1 quilômetro, porque é uma empresa muito grande. Aí liguei para ele falou assim, Fernando, ó do Senhor, mas eu acho que o Senhor está te chamando para comportagem, você tem esse chamamento. Porque já eram muitas vezes que eu já tinha falado com ele. Voltei pro departamento pessoal, irmãos. Vocês precisam de ver que decepção daquelas pessoas. Na hora que eu falei, não vou querer mais esses equipamentos, eu vou fazer outra função. Quero que vocês me dão minha demissão. Ele, o quê? Você tem 1 ano de estabilidade? Você está na CIPA, né? A CIPA era você criava 1 ano de estabilidade, sendo da CIPA você criava mais 1 ano, você ficava tranquilo na empresa. Eu falei assim, não, mas eu sou cipeiro, eu tenho essa estabilidade, mas eu quero ir embora. Eu sou Aí o rapaz correu lá no Almer. O Almer era o chefe do departamento pessoal. Ele ficava dentro de um vidro, a gente só via ele lá de longe. Ele fez assim, o quê? Eu via gesticulando. Aí o rapaz voltou de novo e falou, o Almer não está acreditando no seu pedido de demissão, nós vamos fazer um acordo com você. Só que você tem que escrever nesse acordo que você não quer a sua estabilidade, não quer seus adicionais, e você vai perder 40% do seu fundo de garantia. Eu falei, irmão, pode fazer logo. Aí beleza, eu assinando lá, esse rapaz falou assim, eu tenho uma curiosidade para me te perguntar, por que você está indo embora? Exatamente, o que te leva a trocar todos esses benefícios, tudo isso, né? O que é que você tem? E deve ser uma coisa grandiosa, né? Na hora que eu falei com ele assim, eu não sabia explicar, eu era um nenenzinho, falei com ele assim, eu vou vender livro. Irmãos, vocês precisam ver o que esse rapaz falou, nem é lícito. Porque ele ainda não era muito fã de cristão, falou muitas coisas na minha casa. Aí eu peguei minhas coisas e fui embora, porque eu também não precisava ouvir ele mais. Exatamente. Aí ia enfrentar a família agora, né? Porque eu tinha uma estabilidade bem boa, minha mãe ajudava muito minha mãe, e as melhores coisas que ela tinha naquela época eu que dava. E a Maria não, a Maria já estava dentro do Rio, dava na vida. Minha mãe até hoje pergunta. Ontem eu liguei para minha mãe, mandei uma mensagem para ela. Você está em Brasília? Você está vendendo livro até hoje? Para ela é vender livro. Mas ela já invocou o Senhor, já confessou, e graças a Deus, só queria abrir esse parênteses para os irmãos, para os irmãos. Né? Maria, para você, como que é conciliar, né? Esse viver familiar, a obra, o campo, os meninos? É muita coisa. São muitas coisas. Não é muito fácil não, viu, irmã? É um desafio, né? Realmente, são fases, né? Porque a gente que tem filhos, né? As irmãs têm filhos, conhece bem o que eu vou estar falando aqui. Gera ciúmes, né? Sim, com certeza. Hoje eu cuido da Brenda, né? Porque mas o Fernando, aliás, eu e Fernando, os irmãos nos direcionaram, ele cuida de menino e eu cuido de menina, né? Isso é o jeito certo na vida da igreja, né? Sim. Então, por eu ter a Ana Carolina, gera aquele ciúme, né? Com certeza. Mas, assim, eu tenho orado muito para o Senhor ganhar o coração dela, né? Eu sempre mostro para ela que nós estamos servindo o Senhor, não tem nada, né? Que a gente não está deixando ela de lado. Exatamente. Que quando a gente viaja, ela é uma com oração, então estamos todos no mesmo mover. Amém. Não é fácil porque levanta muitas barreiras, né, irmã? Verdade. Queira ou não queira, levanta as barreiras.
Mas o amor do Senhor é tão grande que nos leva a suportar, né? Tudo que vem não é fácil, mas estamos levando. Porque né? a gente, como mulher, a gente tem aquela culpa, né? De deixar Sim, o filho, sim. né? É Poxa, verdade. tô deixando ela, mas tô com outra menina que é praticamente da idade, né? Sim. Como é que fica a cabeça dela? A gente fica super inseguro, né? Sim. Com essa questão. E ela tem esse lado porque muitas das vezes as pessoas não entendem, né? Até mesmo, né? Irmãos, às vezes não entendem. Exatamente. Por que ela não está com vocês? Exatamente. Por que ela não é uma comportora? Exatamente. Mas aqui a gente deixa, né, assim, para os irmãos entenderem que para ser comportor tem que ter o chamamento. É Né? verdade. Não é o homem É que te verdade, chama, exatamente. né? É o Senhor que levanta, o Senhor que te chama. Exatamente. E eu sempre falo para os irmãos, ó, Ana Carolina não vem porque o Senhor não chamou ela. É verdade. Né? Eu falo com a Brenda, você tá aqui por quê? Quem te chamou? Foi eu? Exatamente. Não foi eu que te chamei, foi o Senhor, né? Aí eu mostro para eles que a Ana, ela escolheu o lado de servir o Senhor como? Estar na igreja, servindo lá na Exatamente. localidade. Né, irmã? Exatamente. É aquilo ali, o corpo tem muitos membros. E Exatamente. cada membro tem uma função. Exatamente. Eu vejo que a função dela é outra, não é a comportagem. É como se fosse uma faculdade, né? Sim. Não é todo mundo que faz o mesmo curso, Aham, né? verdade. Cada um, Deus dá uma habilidade, né? Escolhe Cada um um curso tem o seu diferente. curso, né? Diferente, né? Isso. É isso mesmo. E eu tenho orado muito, né, Ana, para reconciliar entre a comportagem, o viver familiar. Lá em casa eu até peço o Fernando, vamos maneirar um pouco, porque gera ciúme realmente, é uma jovem. Verdade. Né? Na hora que a gente for tratar, vamos tratar de uma maneira diferente. Exatamente. Entendeu? Na hora, por exemplo, Brenda, ela é muito pegajosa, né? Ela quer abraçar, ela quer... Eu falo, Brenda, por amor à sua irmã Ana Carolina, vamos, entendeu? Vamos maneirar, vamos Isso. lidar com certas coisas. Mas tem sido muita oração, viu, Ana? Porque é fácil, não é. Eu Entendeu? acredito, né? Creio que sim. De muita sabedoria. Exatamente. Também, viu, amada? É isso aí. E, irmão Fernando, fale um pouco da rotina de um dia inteiro, da rotina diária, por favor. Quem sustenta vocês? Como que é nessa parte prática, né? Parte prática. Hoje, na verdade, como todo o viver de comportagem, né, Vanessa? A gente sempre foi sustentado pelo que a gente fez, né? É claro que nas cidades que nós passamos, nós fomos muito acolhidos pelos irmãos e questão financeira e questão prática, a gente nunca passou necessidade, louvado seja o Senhor. Essa questão aí, nós temos mais a que agradecer, porque quando eu era metalúrgico, como eu falei com vocês, nosso dinheiro acabava muito cedo e a gente quase não aguentava o mês. Hoje parece que o Senhor está... Não que nós tenhamos muito, mas o Senhor tem nos suprido em tudo que nós precisamos. Multiplica, né? Multiplica. Então, quando eu era um comportor, vamos dizer, convencional, né? Que ainda... Eu falo que é o comportor que ainda estava dentro da caixa, né? Mas o comportor que estava dentro da caixa, para mim ser o comportor dinâmico hoje, cuidar de jovens, era necessário ter essa caixa, para me sair dela, né? E vislumbrar tudo isso aqui, que é uma comportagem dinâmica que não envolve mais só a minha vida, envolve a vida de outras pessoas. Antes eu era um comportor convencional que andava de cidade em cidade, mas eu tinha que dar um testemunho. Eu não precisava de aperfeiçoar pessoas para dar testemunho também. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui no local de reuniões da igreja em Taguatinga, Distrito Federal. Nós estamos aqui debaixo dos cuidados do irmão Evelásio, do irmão Jarbas, do irmão Elias e dos demais irmãos. Verdade. Os meninos precisam dar um bom testemunho para vocês, para que as portas estejam sempre abertas, né? Então hoje não só o meu testemunho, mas os meninos também valem muito. Verdade. Então, como que é a nossa rotina hoje? A nossa rotina, ela é uma rotina frenética. A gente, lá em Belo Horizonte, eles têm a casa dos comportores. E como a Maria falou, ela cuida mais das irmãs, a área feminina. Ela não envolve praticamente em nada na área dos meninos. Ela me ajuda muito em muitas coisas, pontos para atuar, às vezes ela liga para os meninos encorajando e tá ali comigo, a gente ora e tal. Mas eles têm uma casa lá em Belo Horizonte, um apartamento. E eles acordam, eu não sou muito aqueles general que fala, tem que acordar às 7 horas da manhã, vamos ler Bíblia, vamos... Não, eu deixo eles descansarem,
Aí nossa rotina, eles começam as atividades 8 horas, e começa com higiene pessoal, o café da manhã, aí depois a gente vai para a palavra, lê um pouco, lê alimento diário, ouve o que o irmão Pedro está falando de mais importante. Todas as coisas são importantes, mas quando ele fala mais focado para a comportagem, a gente vai nos energizando, nos ganhando vida, porque todos os dias, irmã Vanessa, é você levar um jovem a desfrutar do Senhor. O jovem, Ana, ele dorme crente, mas ele acorda incrédulo. Mas eu acho que eu acredito que isso seja todos nós. Todos Né? nós. Eu percebo, na minha experiência, que a manhã, né, o período da manhã, ele é um período mais Turbulento. Não sei, depressivo, mas porque realmente essa carga, né, da gente acordar, né, já vem toda aquela questão do dia, as preocupações, então isso realmente parece que a gente não é crente, né, a gente tem que se converter toda manhã, né. É isso aí. Mas ainda nós que ainda temos um pouco mais de maturidade que eles com respeito à vida humana, nós pegamos a vida cristã e conseguimos também colocar ela como uma responsabilidade. Exatamente. Porque essa responsabilidade não é só você ir a Deus. Hoje a minha responsabilidade é ir a Deus e levar outros a Deus. Exatamente. Aí eu vejo o seguinte, nós somos uma engrenagem. Eu acordo, vejo minha esposa, vejo minha filha, converso aqui, ali, às vezes a gente senta junto, aliás, todos os dias, eu não tomo café com os meninos, eu tomo café em casa, senta, conversa, a Ana fala sobre a faculdade, a Ana fala sobre que ela chega mais tarde, e vou para casa deles. Ali eu tenho que levar eles agora a exercitar espírito, eu tenho que levar eles a voltar para a vida, vamos dizer, né? Verdade. Então, esse é um trabalho que não é fácil, não é fácil. E nem todos os dias também eu me dou bem nisso, eu preciso também porque eu também sou humano, né? Exatamente. Eu sou humano, eu preciso de apoio, de ajuda e De encorajamento. encorajamento, também. A gente hoje, graças ao Senhor, a gente mora num apartamento que da nossa casa a gente vê o local de reuniões. Ali está sempre ali o Maurício, o Ildefonso, o Daniel, os irmãos que estão ali sempre para nos suprir de vida, uma necessidade nossa. É igual a minha esposa falou, nós não arredamos o pé sem ter comunhão com os irmãos. Então a nossa rotina é essa. Aí sai por volta de umas 10, 10 e meia, até 11 horas a gente sai. E hoje em dia, a nossa comportagem, por ela ser tão intensa, nem todos os dias tem como a gente fazer a comportagem. A gente fica mais por conta deles. A gente coloca ele no ponto, ô irmão, aqui não tá fluindo não, leva ele para outro ponto. Ô irmão, aqui tá bom, mas o segurança me tirou. Então, é uma coisa que o dia inteiro você fica, né? Bem dinâmico, né? Mas aí resolveu rápido, porque nós chamamos o irmão que cuida da cidade, que nos deu luz, chegou lá prontamente para nos ajudar, o irmão Avilásio, orou para o policial e nós começamos ali, e eles falaram assim, não, vamos esquecer isso aqui, tudo, e o menino machucou, não, então vamos embora. O menino já voltou para a comportagem na mesma hora, o Avilásio já orou por nós, já avançamos de novo. Então, nós temos hoje, irmãos, uma coisa que eu queria deixar bem claro, né? Nós temos o corpo hoje. Sim. O corpo é para essas coisas. Talvez o meu dedinho, ele está doente, mas ele tem todo o corpo para cuidar dele. Sim. Então, nós precisamos também pedir ajuda, né? Verdade. Nós não podemos, não sofra sozinho, irmão. Verdade. Não sofra. Vida da igreja, sofrer sozinho é suicídio. Verdade. Aliás, vida espiritual, vida familiar, relacionamento familiar, casamento. Se você quer sofrer, sofra junto com os irmãos. E assim, fica bem claro pra gente que nessa dinâmica, né, mesmo que tenha esse lado é família. É família. Porque tudo que você falou, mesmo em relação, né, à parte prática, tal, da venda dos pontos, tudo isso é família. Né? Porque a gente vê que é a mesma dinâmica, né? Pais e mães, né? Como Paulo fala mesmo, que a gente tem que cuidar uns dos outros como pais e mães, né? É uma coisa inerente, né? Às situações, né? Porque não é em si uma venda de livro, né? Exatamente. A venda de livro é consequência de cuidado. Vocês são mensageiros do Evangelho. Isso. Né? Exatamente. A distribuição é muito grande, né? Grande, né? Muito grande. Sim. E se você resumir isso tudo em só venda de livro, você não vai ver atrás que teve um jovem que veio, por exemplo, que é adotivo, pai e mãe adotivo. Nós não queremos ele mais, fica com ele, Fernando. Então eles estão terceirizando algo que foi terceirizado por eles. Como que está a cabeça desse jovem? Verdade. Como que está o relacionamento dele com o mundo?
Eu acho que um dos piores prazeres que nós temos, se eu posso dizer assim, é a questão da rejeição. Porque a rejeição, ela causa uma mágoa, uma marca. Verdade. Né? E eles todo dia sofrem também a rejeição nas ruas. Exatamente. O não é uma rejeição. Exatamente. Então eles chegam de uma maneira, eles acordam de uma maneira, saem de outra e voltam de outra totalmente diferente. Como, por exemplo, chegou esse menino ontem que o segurança. Sim. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um trabalho de um pai. Exatamente. Mas graças ao Senhor esse sofrimento não é em vão. Não é em vão. Tem um propósito bem maior, né? É isso mesmo. Irmãos, eu gostaria de ouvir um testemunho de vocês, uma experiência que vocês tiveram com a comportagem que marcaram vocês. Eu acredito que vocês devem ter muitas experiências para contar. Uhum. Vocês conte pra gente uma experiência de você, Maria, você, Fernando. Amém. Conta uma aí, mamãe. Pode falar primeiro. Pode? Obrigado. Eu tenho uma experiência da comportagem, quando eu fazia comportagem convencional, né? Porque a gente, de cidade em cidade, a gente ia ali com... Não era como hoje, que você tinha uma venda instantânea e já saía já com o valor no bolso, ia embora. A gente visitava as casas, visitava os pastores. Aí eu estava numa determinada cidade, em Carmo do Rio Claro, do lado do sul de Minas, ali, sudoeste. Eu estava procurando cristão. A gente tinha esse negócio, procurar cristão. Você conhece alguém que é cristão aqui? Aí eu fui no posto de gasolina, um rapaz lá me atendeu, isso tem uns 15 anos atrás. Ele falou assim, eu vou comprar um livro na sua mão. Ele olhou os livros e tal, gastei um tempo com ele comprou um livrete. Aquele livrete, Como Conduzir os Jovens, é um livrete antigo. Ele falou, eu vou comprar esse livrinho aqui na sua mão, eu sei que o valor dele é pouco, mas eu quero te indicar uma pessoa que vai comprar alguns livros na sua mão, a minha tia. Aí ele falou assim, você vai subir esse morro aqui. E ali, eu ainda não tinha nem almoçado. Eu já estava já a ponto de parar, já o sol muito forte. Ele falou, você sobe esse morro. Na hora que eu olhei para o morro, ela chama Janir, você vai procurar ela lá em cima. Eu falei, puxa vida. Mas ele virou para mim e falou um negócio que eu não entendi. Ele falou comigo assim, na hora que você chegar lá, não estenda a mão para Janir. Eu falei, ué, mas a irmã compra muitos livros, é cristã, falou, ela ama a palavra, mas não estende a mão para ela. Eu achei aquilo estranho, né? Não, pra saber o porquê. Ana, mas como eu sou burro, estendi a mão. Esqueceu. Eu esqueci que eu não podia estender e estendi a mão. Aí eu cheguei na casa dela, bati o interfone, aí a neta atendeu. Pois não, falei, eu quero falar com a irmã Jani. Aqui mesmo, pode entrar. Falei, entrei. Quem é o senhor? Eu falei, eu sou representante, nós nos apresentávamos como era comportor, né? Eu sou um representante da Editora Árvore da Vida, trabalho com livros cristãos, e eu fiquei sabendo que aqui tem uma pessoa que gosta desses livros. Aí eu procuro pessoas assim, minha avó gosta demais, vem cá. Na hora que a dona Vera estava sentada numa poltrona, essas poltronas do papai, né? Aí ela falou assim, aí eu virei e falei assim, a paz do Senhor, minha irmã. Aí eu, na hora vi a imagem do rapaz, não estende a mão. Aí eu recolhi. Aí ela virou e falou assim, eu não posso pegar na sua mão porque eu sou tetraplégica. Eu só mexo do pescoço para cima. E uma cadeira de roda do lado, mas por que o burro não conciliou uma coisa com a outra? E a filha dela também numa cadeira de roda. Eu falei, Senhor Jesus, essa comportagem me marcou. Aí ela virou para mim e falou assim, a minha neta falou que você trabalha com livros, deixa eu ver seus livros, põe em cima da mesa. E tipo, olha a mesinha assim. Aí fui pôr os livros em cima da mesa. Aí quando eu punho o livro, ela fazia assim. Eu punho o livro aqui. Aí outra ela fazia assim. Eu achei aquilo estranho. Ela separou 18 livros. 18 livros. Eu tinha vendido um livrinho naquele momento. Aí ela falou assim, quanto que dá esses aqui? Aí eu fui, somei e tal, já achei estranho, né? Ela falou, Isadora, a neta dela, vai lá na gaveta e pega o dinheiro e paga começou a me chamar de Pastor Fernando. Paga o Pastor Fernando aqui os livros. Aí eu falei, aí fiz a fichinha para ela e tal. Ela falou, muito obrigado, viu, meu filho? Eu sempre volto aí quando tiver lançamento. Falei, então tá bom. Fui embora com aquilo na mente, matutando. 18 livros, a mulher tetraplégica. O que eu fiz, Jesus? Eu fiz venda de livro para essa mulher. Isso não é comportagem. Isso é venda de livro. Eu sou um vendedor de livro. Mal eu sabia que eu sou mesmo, que eu precisava ser, né? Exatamente. Porque tem que semear a palavra, né? Exatamente. Mas aquilo me incomodou, porque a gente tinha dentro de nós, a gente tinha uma linha de que
não era muito que se semeava, era um para ajudar a pessoa e você poder levar ela mesma a desfrutar. Mas quando você vendia muito, você ficava alegre. Sim. Aí ela separou 18 livros e eu fui embora. Passou mais ou menos um mês e meio, eu falei assim, eu vou lá em Carmo do Rio Claro. Voltei nela. Só que lá eu não estendi a mão para ela mais não. Aí ela virou e falou assim, oi, tudo bem? A paz do Senhor, senta aí. Você quer almoçar? Aí já almocei com ela. Estou na mesa lá, a neta dela dava comida para ela, a gente almoçou junto. Aí ela falou assim, você trouxe lançamento? Eu falei, trouxe. Para ela tudo era lançamento. Ela não conhecia os livros. Eu só tirei os 18 que ela ficou e... Porque a nossa editora é muito farta, né? Muitos livros, né? Coragem até quem está vendo esse programa aqui, ó. Nossa editora é muito farta de livros. Tem livros cristãos que... Casamento, jovem, infantil, muito boa literatura. Todos os aspectos. Todos os aspectos, né? Da família. E ela foi, de novo, a menção que ela fez, a mesma. O rosto para cá, o rosto para lá. Aí eu parei ela. Falei, irmã Jani, eu não posso vender para a senhora esse monte de livro. O meu intuito aqui não é entregar esse monte de livro para a senhora e ir embora como se fosse um vendedor de livro. Ela virou e falou assim, ué, mas por que você não pode me vender? Eu falei assim, porque não é meu intuito. Ela virou e falou assim, qual que é seu intuito? Eu falei, meu intuito é levar a vida para as pessoas. Ah, então quer dizer que você acha que eu não posso levar a vida para as pessoas? Eu falei assim, não é essa questão, dona irmã Jani, porque como que a senhora está lendo os livros? Eu deixei 18 livros. Ela falou assim, não preocupa não. Você lembra aquele livro Em Tudo Uma Lição? Vocês lembram? Estrelas do Poço? Eu vou compartilhar uns pontos com você. Aí compartilhou, eu falei, ai... Você lembra aquele livro Casamento, Jardim de Sonhos, Um Lugar Sem Cor? Aí, porque a neta dela amava a leitura, lia tudo para ela. Só para vocês terem uma ideia, nessa primeira visita, a neta dela comprou o Exército de Israel e os Serviços dos Levitas. Um livro desse tamanho, dessa grossura. Aí ela falou assim, você vai vender para mim ou não? Eu falei assim, não sei ainda não, mas compra mais devagar. Ela falou assim, não, mas agora eu vou te dar outro testemunho. Sabe a cadeia aqui da cidade? Sabe aquele livro A Esperança para mim? Ele está lá dentro do presídio. Amém. Você lembra do cativeiro para a liberdade? Que experiência. Agora eu vou te contar uma coisa, irmão. Esse livro que você me vendeu aí, Casamento, Jardim de Sonhos, um primo meu estava pronto para separar. Eu mandei a minha neta levar esse livro para ele, eles reconciliaram. Eu posso levar a vida para todos com você? Eu falei, aí eu abri a pasta assim, ó. Então esse testemunho da comportagem convencional, né? Vou deixar a Maria contar um para ela. Eu vou contar um testemunho que me marcou mesmo, foi que a gente estava numa cidade do interior, né, ali, orando, aquele sol quente, mas na rua, né, levando vida para as pessoas. A gente estava passando perto de uma rodoviária e a gente já estava indo para almoçar, né? A gente estava indo para almoçar assim, só que eu vi uma moça, ela estava meio abatida, né, ali, parada em pé, eu acho que ela estava esperando o ônibus e tal. Aí eu falei assim, eu vou orar. Aí falei para ela, pode ir andando que eu não vou orar para essa moça aqui. Aí perguntei ela, posso orar por você? Ela, pode. E como sempre, né, desaba a chorar, né? Só pelo posso orar por você. Aí eu falei com ela, você tem um pedido especial que você queira que a gente ore agora para você? Eu vou estar orando agora. Ela falou assim, moça, eu acabei de sair ali do consultório e o médico me deu uma notícia muito triste. Eu estou grávida, pôs a mão na barriga, só que ele me mostrou que o meu filho não está mexendo. Ele está achando que ele está morto. Nossa. E aquilo ali, no meu interior, ela falando, eu já estou orando, Senhor, não deixe eu ser envergonhada, Senhor. Em nome de Jesus, faz um milagre aqui. Eu preciso que o Senhor faça esse milagre para essa moça. Né? Aí orando e ela falando. Aí eu falei assim, eu vou orar agora. Eu vou orar com imposição de mão na sua barriga. E ali orei, irmãs. Né? Ela chorando ali por aquele motivo. Aí ela pôs a mão na barriga também. E eu pus. E a gente orando. Nisso deu uma mexida. Nossa. Né? Aí aquilo ali eu falei assim, Senhor Jesus, abençoa, né? Em nome de Jesus. Ela falou assim, e ela ficou alegre naquele momento. Aí ela falou assim, agora eu vou ali no médico, né, toda alegre e tal. E eu fiquei assim, abismada, porque não foi tanto para ela, foi para mim. Porque eu estava sentindo que eu estava orando de uma forma que não estava chegando até o Pai. Né? Então eu pedi aquela experiência para o Senhor para mim. Né? Essa foi uma que marcou na rua. Agora, uma experiência rápida que eu vou contar para não demorar muito, é a experiência que o Senhor fez comigo pessoalmente.
né? A gente servindo na comportagem, migrando de cidade em cidade, e em uma certa cidade o Senhor me deu o desespero de voltar, né, Fernando, para casa. A gente estava em Juiz de Fora. E aquilo ali eu já estava, não sei, quando o Senhor tem algo, Ele incomoda a gente. E eu logo liguei para o Reinaldo, né, pedindo o Reinaldo para retornar, né, porque não tinha algo errado, né, e retornamos para Belo Horizonte, né, Fernando? E ali continuando fazendo a comportagem, né, já tinha um tempo bom. E chegando ali, algo me incomodou em Belo Horizonte. Apareceu em mim uma mancha na minha pele. E essa mancha coçava muito, sangrava e já estava me preocupando, né? E essa experiência pessoal da comportagem foi o quê? Porque eu descobri um câncer de pele. E a comportagem, você tem que estar na rua. Sol quente, né? Você tem que estar ali na rua. Então, quando eu descobri esse câncer de pele, a médica falou para mim, você não pode nem sair de casa mais. Usar protetor até Você dentro de vai casa. ter que ficar com um protetor dentro de casa na sombra. Aí eu falei, agora acabou, né? O meu melanoma, ministério. Meu ministério da comportagem acabou. E aquilo ali eu fui lá no fundo, né? Eu falei assim, Senhor... E passando aquela crise toda, né, de um câncer, não é fácil você descobrir. Porque quando você descobre que tem um câncer, a sua ideia é o seguinte, eu tenho pouco tempo de vida, né? E aquilo ali foi um baque para mim, né? Para nós, em geral. Porque quando eu descobri, o Fernando estava viajando na comportagem. E eu fiquei sabendo, eu estava só ali, né? E graças ao Senhor, irmãos, a igreja, entra o cuidado da igreja, né? Nós não caminhamos só, nós temos um corpo que ele nos sustenta aonde nós formos. É maravilhoso esse viver. A igreja em toda a terra, começou a orar, interceder, e eu sentindo aquele amor. Eu nunca senti, irmão, só. Sempre eu tinha, eu tinha alguém cuidando de mim. E louvado seja o Senhor, né, para glorificar o nosso Deus, com a oração da igreja, eu descobri que eu tinha sido curada. Entendeu? O médico ali falou para mim que foi um milagre muito grande, porque já tinha muito tempo que esse câncer já estava alojado, já era para ter esparramado, né? Ele tirou até uma margem maior da pele para tirar toda a dúvida. Isso. Ficou a marca na perna dela. Então, louvado seja o Senhor, eu fui curada do câncer, né? Hoje eu faço o tratamento de 6 em 6 meses, mas já é cuidado do médico, né? Então, quando eu descobri esse câncer, eu pensei que a minha comportagem tinha... Conta para os irmãos aquela oração lá na instância que o Esdras fez no final da conferência, né? Sim. Aí eu fui a gente foi para uma conferência, isso foi em fevereiro, e eu fui para a conferência, irmãos, pensando assim, eu desfrutei daquela conferência como se fosse a última conferência, né? Eu falei assim, Senhor Jesus, como que a gente é falha, né? Tem que descobrir no inimigo, isso. Né? A gente tem que descobrir que está morrendo para poder desfrutar tão do Senhor. Vez. Aí fui para essa conferência, desfrutei muito. Aí no louvor ali eu desfrutei. E é importante que o Esdras falou assim nessa conferência, que a gente não tinha prática de estar orando no final, quando as reuniões terminam, né? Dá a benção ali. E nessa reunião, nessa conferência, que eu desfrutei, que eu falei assim, Senhor, eu quero desfrutar do Senhor como eu nunca desfrutei. E o Esdras, mas o Pedro foi lá na frente e fez essa oração. E ele tocou tão fundo, que eu senti eu sendo curada ali. Nossa. Naquela oração, o Esdras orando, e eu recebendo a oração, a lágrima rolando, e eu falei assim, Senhor, eu estou curada. Amém. Aí quando eu fui para casa, irmãos, terminou a conferência, né, a gente retornou, eu já tinha uma consulta marcada, aí veio a notícia, né, que o médico me deu, não tem mais nada. Então eu senti a cura ali, irmãos, né? Então na vida da igreja nós temos tudo que nós necessitamos, né? Tudo que o Senhor tem para nós temos que ter fé. Amém. Então ali eu pedi, né, para o Senhor não tirar esse encargo meu, que é da comportagem. Aí retornamos, né, conversei com os irmãos, eu falei, eu não vou ficar parada em casa não.
Mas a médica pediu para você não ficar no sol. Eu falei assim, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me curou, não foi para mim ficar dentro de casa. Então, desde aí, graças ao Senhor, sou feliz, porque o Senhor, né, fez esse grande milagre na minha vida. Amém. E hoje eu estou aí seguindo na comportagem e espero seguir até a volta dele. Amém. E assim, gostaria que vocês deixassem, né, uma palavra para os jovens, né, da nossa região 1, da qual Taguatinga faz parte. Sim. Que palavra vocês teriam para deixar para encorajar os nossos jovens? Eu sempre falo uma palavra que você tem que ter a questão da perseverança, né? Você tem que ter a questão da fé. Sim. Você tem que ter também espírito exercitado. Mas uma coisa que mais você vai precisar é de um fundamento para isso. Sim. Ter um fundamento para isso é uma das coisas mais importantes. A nossa natureza humana, ela precisa ser trabalhada. Porque é em cima da nossa natureza humana que as coisas espirituais vão encaixar em nós. Sim. Né? E com respeito aos jovens, nós falamos para eles que, além de servir ao Senhor, além de estar na comportagem, eles vão ter um prêmio também. Porque nunca foi falado tanto de comportagem como nos últimos dias. Exatamente. Nunca foi falado tanto de alcançar as pessoas como nos últimos dias. Eu não estou falando aqui de comportor tempo integral. Me entenda, eu estou falando aqui de comportor por hora. Exatamente. Comportor por oportunidade. Sim. Né? É. Quer seja oportuno, quer não. Exatamente. Então, não fique preso em uma ideia de que se você sair para comportagem um dia, você já é um comportador. Ou alguém vai te obrigar a fazer algo. Sim. Como foi falado na palavra do domingo, né? É tudo pelo Espírito e pela vida. Amém. Mas uma coisa que o jovem precisa ganhar, Romanos 12:1, precisa apresentar. Presente. Jovem, apresente-se. Amém. Se você apresentar, os irmãos sabem que você quer. Sim. E aqueles irmãos que cuidam dos jovens precisam também ter olho de águia. Existem muitos jovens com experiência própria, tá? Muitos jovens parados, às vezes desanimados, não porque eles querem, talvez por falta de... Também não. De direção. Ou por falta de oportunidade, porque oportunidade tem para todos. Na vida da igreja, hoje o que não falta é oportunidade. Verdade. Mas nós pegarmos esses jovens que estão parados, talvez que não por falta de oportunidade, mas abrir os olhos deles para a vida espiritual. Não com regras, não com leis, mas com amor e com vida, com abraço, com carinho. Eu tenho na minha equipe, por exemplo, hoje, 4 jovens, 2 deles são irmãos. Nenhum dos 2 vivia a vida da igreja. Eles viviam no mundo. Aí eu chamei um jovem que vive a vida da igreja para a comportagem dinâmica. Esse jovem da vida da igreja virou para mim e falou assim: eu posso levar 2 amigos meus? Eu falei assim: como assim você vai trazer amigos seus? Não, eles são legal. Eles já foram até numa conferência, mas eles não reúnem mais não. Nunca, pai e mãe nunca reuniu. Eu falei: traz eles. Os 2 ficou e o jovem foi embora. Ele foi usado, né? Foi usado para trazer eles. Então, essa é a palavra que eu preciso até mesmo escrever para esses jovens. Vocês precisam ter perseverança. Sim. Sim. Precisam, se você quer estudar, você estuda, faz com excelência. Sim. Se você quer servir o Senhor, faça com excelência. Mas uma coisa mais importante, não deixe de fazer a obra do Senhor, não deixe de se apresentar para a obra do Senhor. Sim. Todos nós temos tempo. Sim. Nós, na verdade, não somos donos do tempo, Sim. mas nós somos bons administradores do tempo. Verdade. Né? Precisamos ser esses bons administradores do nosso tempo. E os nossos jovens não podem apoiar somente na busca dos pais. Isso. Né? É isso Nossos jovens hoje, o que eu falo para o jovem hoje é o seguinte: buscam uma experiência pessoal. Sim. Não apoia na experiência da sua mãe, não apoia na experiência do seu pai. Cada um de nós temos que ter a nossa experiência com o Senhor. Amém. Sim. Né? Não apoiar somente, meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica, por isso que eu vou nas reuniões. Não, Senhor, eu preciso ter a minha experiência com o Senhor. Amém. Porque ali vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, mas o jovem vai permanecer. Amém. Né? Jesus é o Senhor. Nossa. Amém. Queremos uma palavra, um conselho para os casais. Vocês não poderíamos terminar sem ter
Senhor Jesus. Além da paixão. Muito além. Então, uma palavra assim de encorajamento que sempre me segue, né? Eu mostro assim para os casais é o seguinte: o ramo de José. José era um ramo frutífero, né? Frutífero junto à fonte. Eu falo para o Fernando, nós temos que começar de dentro para fora. Nós temos que ser um casal que desfruta em casa. Se nós tivermos essa base firme na nossa casa, o que nós fizermos na rua vai ter fundamento, vai ter força, né? Nada que a gente faz, irmãos, de nós mesmos, maquiado, não vai dar resultado. Mas se eu tenho uma palavra firme na minha casa, um alicerce firme, né? Se eu, mas Fernando, for um casal que expressa o Senhor, certamente nós não precisamos nos esforçar. Sim. O que nós fizermos lá fora é uma consequência. Então é de dentro para fora. Amém. 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 Isso que a Maria falou, né, é muito importante, né? Esse cuidado de dentro para fora. E a gente precisa também. O irmão Pedro tem mostrado para a gente, né? A solução de nossos relacionamentos, da nossa união, de nosso viver com os irmãos, ele consiste em gerar outras vidas. Sim. Eu acho que uma coisa mais triste para uma mulher hoje é o simples fato dela ficar sabendo que ela é infrutífera, que ela não pode dar à luz. Uma mulher, no seu estado normal, eu creio que você recebeu o dom da vida dentro de você, isso é uma situação normal, de casal, de relacionamento, de família. Eu acho que a notícia mais gostosa e mais alegre é quando um casal recebe essa notícia. Podemos dar à luz. Com certeza. Né? Então, o que hoje fortalece o relacionamento? É dar à luz. Sim. Nós não somos infrutíferos. Amém. Nós almejamos o dia todo. Quando nós encorajamos esses jovens na rua, nós estamos fortalecendo nosso relacionamento. Porque nós estamos dando à luz. Nós estamos frutificando. Estamos gerando. Só pelo simples fato de conseguir colocar esses jovens na rua para frutificar, já é um grande benefício para nós. Hoje eu falo com eles, por exemplo, a comportagem dinâmica, se você colocar ela como dinheiro, você fica muito limitado. Sim. Porque você vai arrumar dinheiro, e depois que você vai arrumar, você vai perder o amor pelas pessoas. Um dia minha esposa, eu me peguei no piloto automático, né? Aí, a comportagem dinâmica você cuida muito de valores, né? Aí ela falou assim, não, mas você tem que dar mais atenção aqui para mim e para a Ana, Fernando. Nós às vezes estamos sentindo muito só, você só fica com os meninos, né, e tal. Eu falei, não, Maria, mas eu já deixei dinheiro aí para vocês podem ir no shopping. Ela, não, nós queremos a sua presença. Opa, aí naquele dia despertou algo em mim. Então, qual é o recado que eu deixo para o marido aqui? Não é seu dinheiro. Não é. Qual é o recado que eu deixo para sua esposa? Não é só você cuidar dos filhos. É cuidar de casa, cuidar do marido. E o marido não é só cuidar da riqueza material e pensar que a esposa está satisfeita porque tem uma boa vida. Né? Porque se não tivesse uma boa vida, o relacionamento ia resumir em quê? Nós saímos para pregar o evangelho aqui em Taguatinga ontem. E quando a gente aborda as pessoas, um casal tem um poder muito forte. Porque ele pode abordar uma mulher, o homem pode abordar uma mulher junto com a esposa dele. Verdade. A mulher pode abordar o homem junto com o marido. Verdade. Você pode entrar em qualquer lugar junto com o seu cônjuge. Eu não posso entrar num lugar que só tem mulher sozinho. Eu vou correr um risco, vou pecar e tal. Não que eu não vou pecar do lado dela, porque hoje a gente pega muito fácil. Mas com ela eu tenho toda a cobertura, todo aval, né? Exatamente. Então, você com seu marido, sai para pregar o evangelho. Você com a sua esposa, vai pregar o evangelho. Leva os filhos de vez em quando, leva os filhos sempre. Sim. Mas, irmãos, vamos dar bastante atenção para o que o irmão Pedro Dom tem falado com respeito à pregação do evangelho. Senão nós vamos virar meros fariseus. Verdade. Nós falamos algo que não praticamos. Então, hoje, se for falar uma palavra para casais, hoje já não precisa mais você falar uma palavra para casais, questão de muitas questões práticas. Mas a questão prática mais importante hoje, pregar o evangelho. Amém. Fazer a comportagem. Posso orar por você. Não estou falando de dia, estou falando de muitos no posto de gasolina com a sua esposa. Ora pelo frentista. Chama ela para falar amém para você. Verdade. Na balconista da padaria. Então isso aí, ó.
uma dica que eu queria dar para os irmãos. Encorajador, né, irmã? Obrigada, irmãos. Foi esse maravilhoso esse momento, né? Essa conversa, esse compartilhar. Ficamos encorajados e eu acredito que você também, aí de casa, né? Onde você estiver, foi encorajado, né, irmã? Muito obrigado mesmo, sem palavras. Amém. A vida de vocês é uma inspiração, Amém. né, para nós. Com certeza, vocês são anjos de Deus, como diz, né, Apocalipse, são os anjos da igreja, né, os mensageiros de Deus nessa terra, que realmente nos encorajam a permanecer, né, nesse falar atual, que é o falar do Senhor, que realmente é uma frase que abre as portas, né? Posso orar por vocês. E como vocês falaram mesmo, isso não é um título, né? Eu não sou comportor porque é um título, não. Mas isso é um viver, né? É verdade. Que a gente não consegue mais ir aos lugares e não perguntar para as pessoas, posso orar por vocês? E vocês são a representação, né, dessa frase. Amém. Esse o nosso coração é gratidão ao Senhor por Ele ter enviado vocês para Taguatinga, nos dar esse prazer e que vocês possam continuar, né, até que o Senhor venha nos buscar todos nesse caminho. Amém. Amém. Amém.